Amigos, vou compartilhar uma mensagem. A gente está dentro dessa série, ao Senhor, aos santos, ao mundo. E hoje eu tenho um desafio de falar um pouco mais sobre aos santos. E quando a gente tem falado aos santos, normalmente nós falamos sobre o relacionamento dos santos, né? E quando a Bíblia fala santos, ela está falando de mim e de você. A Bíblia não está falando daqueles santos, daquelas estátuas, daqueles ídolos que não têm boca. Lembra desse texto? Daqueles ídolos que, na verdade, só são ídolos. É uma coisa criada por alguém. Não é sobre isso. Quando a Bíblia fala santos, ela está falando de mim e de você. Então hoje a gente não vai falar sobre o relacionamento dos santos. Hoje a gente vai falar sobre os santos. E não é aquele time de futebol. Graças a Deus. Passou a Copa, todo mundo voltou ao normal. Só a criançada ainda está frenética com isso, né? Então eu quero falar sobre ser santo. Fala assim, eu sou santo. Fala de novo com convicção. Eu sou santo. Você sabia que essa afirmação, talvez mais de 50% da igreja não acredita? Sabia que a gente tem muita dificuldade de acreditar que nós somos santos? Sabia disso? É muito mais fácil acreditar que eu sou um pecador, por mais que isso seja uma verdade, que eu sou depravado, imoral, do que acreditar que eu sou santo, santificado por Deus. A gente precisa entender que a nossa condição em algum momento mudou. E eu quero falar sobre isso essa noite. Então, quem sabe seja uma mensagem muito difícil de pregar, mas precisa ser uma revelação no coração de cada um de vocês, nos nossos corações. E quem sabe a gente sai daqui com outra postura. Então deixa eu fazer algumas perguntas para vocês antes de começar. Como é que você vê Deus? Qual que é a... Participa comigo aqui. A gente está na sala de casa conversando, beleza? Isso não é uma pregação, isso não é nada disso. É uma sala de casa e a gente está conversando. Como é que você enxerga Deus? O que é Deus para você? Qual que é a revelação que você tem de Deus? Ele é um senhor brabo? Quem assistia Pica-Pau? Essa é velha, né? Tinha um Deus lá que jogava raio, não era? Era no Pica-Pau. Qual que é a revelação que você tem? Você vê Deus como um pai? Por que isso? Essa pergunta é muito comum. Agora deixa eu inverter a pergunta. Como você acha que Deus vê você? O que você acha? Como será que Deus está lá no céu olhando para Poema de Blumenau? Como ele está olhando para o seu coração? Você tem medo, talvez, de Deus estar te observando, de Deus estar pronto para jogar um raio na sua cabeça? Você é meio travado porque talvez você tenha alguns entendimentos errados sobre como Deus pode te ver. A maior revelação da Bíblia, quando vai falar de Deus para nós aqui, para o seu povo, é que Deus é um pai. E é muito difícil entender isso antes de ser pai. Então, influeiros, faça uma força, mas um dia que vocês vão ser pais, e quem não tem filhos, vai ser meio que natural você entender isso. Então, a gente vai tentar te ajudar. Mas quando a gente tem filho, e eu estou esperando o segundo, a Su já está quase lá, graças a Deus. Eu vou tentar o terceiro ainda, tá? Fica registrado. E como Deus proibiu concubina, é com você mesmo, amor. Vou tentar. Quando a gente se torna pai, eu não sei quem é pai, levanta a mão aqui. Mãe também, tá valendo, tá? Mas quando você tá com aquele serzinho no colo, o que passa na sua cabeça?
Qual é o filme que passa na cabeça? Fala, meu Deus, eu já fui assim. Alguém cuidou de mim assim. Aí você pensa na proteção, no cuidado, naquela... É um amor que não dá para explicar, gente, não dá. Então, sabia que Deus te vê assim? Sabia que Deus vê a sua igreja com esse amor de pai? E às vezes a gente olha para uma situação dessa, para um relacionamento com Deus, e tem medo desse pai, ou tem um receio, ou se sente desaprovado, ou fica longe, fica com medo de chegar perto, não sei. Por quê? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você topa? Então eu quero falar do santo. Fala de novo, eu sou o santo. E acredita nisso a partir de hoje, em nome de Jesus. Acreditando nisso, nós temos uma identidade nova. Uma identidade que agora é dos santos. Quem nasceu de novo aqui? Quem aceitou Jesus? Quem vive uma vida com Deus? A gente responde essa fácil. Mas se eu perguntar aqui, quem é santo? Quem vive em santidade? Quem sabe que Deus já te santificou? É mais difícil responder. Então assim, qual que é a postura de quem nasceu de novo? Um comportamento diferente, porque ele nasceu de novo. O velho morreu e nasce um novo. Não temos problema nenhum em entender isso e nem dificuldade de viver. Agora, nessa transição, quando nós morremos para uma velha vida e nascemos para uma nova vida, Jesus faz um processo chamado santificação, santidade. Então a gente sai de uma identidade, a gente deixa de viver um modo de vida, e não é só externo, é aqui dentro. E a gente passa para o outro lado com uma outra condição. Aqui eu era pecador, criatura, separada de Deus. A ira de Deus estava sobre. Quando a gente aceita ou é aceito, tanto faz a crença que você tem aí, o peixe pular no barco, ele foi fisgado, não interessa. Quando a gente está do lado de dentro, então, a gente é santo, mudou a condição. O pecador morreu e nasceu alguém que é santo. É isso que a gente tem dificuldade de acreditar. Por quê? Mas eu peco ainda? Eu também. Mas a natureza, aqui de dentro, mudou. Aqui eu queria pecar. Aqui eu não quero mais. Tem um abismo entre essas duas pessoas. Então, quando nascemos de novo, a condição muda. O Pai te vê como santo. O Pai te vê diferente. Você acredita nisso? Vamos lá. Texto 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. É esse texto que eu citei, essa explicação que eu citei, né? Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, que é nascido de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se surgiram coisas novas, é uma coisa nova que a gente vive, é uma natureza nova. Então, existe um novo RG, uma nova identidade, existe um novo modelo de vida, existe dentro de você uma outra condição. Então, amigos, e essa santidade, esse lugar novo de vida, não é uma coisa que a gente está esperando acontecer lá no fim. É uma coisa, é um modo de vida, é um status que a gente já pode e deve viver agora. Então, quando a gente fica pensando sobre ser santo, a gente pode pensar, muitas vezes, que isso vai acontecer lá na frente. Pode acontecer lá no último dia, quando Jesus voltar, pode... Não. Mas a grande questão é que na nossa conversão, na nossa intimidade com Deus, nós somos santificados por Deus. Então, é um modo de conduta daqueles que nasceram de novo. Então, quando a gente fala a igreja, a gente está falando da comunidade daqueles que são santos.
daqueles que foram alterados por Deus, de dentro para fora. Mas, Cris, eu sou pecado. Sim, a nossa carne é pecado e a gente vai lutar com ela até o fim. Esse é o grande dilema da Bíblia. A nossa carne, natureza pecaminosa, mas existe alma, mas existe o espírito. Então a carne sempre vai continuar sendo pecado até o último dia. Mas no interior, na alma, no espírito, santos, muda. Então, enquanto que esse cara que está do lado de lá, eu peguei aqui, esses aqui, ó, esses aqui não se converteram ainda. Toda essa galera aqui, não pega mal comigo, tá? Essa galera aqui, ela é governada, ela obedece o impulso da própria carne, que não se converte. Enquanto que essa galera aqui, agora ela é santificada, e ela já não obedece mais o comando da carne, ela obedece o novo comando, que é santo. Olha os crentes, viu? Misericórdia, aleluia. E vocês são mornos, não, tô brincando. O morno Deus vomita, né? Mudou a condição. Então eu estou falando para uma igreja que é santa, que está em processo de santificação, que não é mais o pecador, o deliberado, que não é o Satanás, sabe? Mas é santa. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 fala assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Se esse texto fosse escrito hoje, seria assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, Paulo não mudou, tá? Não mudei, não botei outro nome aqui. Chamado a igreja de Deus está reunida em Blumenau, Poema. Não seria carta aos Coríntios, seria carta aos poemeiros de Blumenau. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que interessante. Paulo, quando vai cumprimentar a igreja de Corinto, ele não fala ao povo pecador, ao povo que está entregue às suas paixões, a um povo que está na carne. Não. Ele fala aos santos, aos que foram santificados. Ele fala o novo status da igreja, o novo modo operante da igreja, que é em santidade. Só que olha que interessante, amigos. Isso aqui é um verbo que foi consumado. É aos santos. É para quem já é santo. Nós custamos a crer que nós já somos santos, que Deus já mudou isso dentro de nós. Tem uma nova maneira de viver e operar, que é em santidade. Se eu entendo que eu já fui santificado por Deus, qual que é o meu comportamento? Santo. Agora, se eu entendo que eu sou depravado e pecador, qual que é o meu comportamento? Pecado. Quem já estava com a roupa suja um dia, sem tomar banho, e pensou assim, não vou tomar banho, eu tenho que sair. Você se preocupou em se manter limpo com a roupa suja? Não, já estou sujo mesmo. Se eu já estou sujo mesmo, posso me sujar. Não é assim o nosso pensamento? É ou não é, gente? Você está comigo aqui? Vem para cá. Agora, o dia que você toma um banho, passa desodorante, fica a dica, perfume, bota uma roupa bem bonita, aí o teu carro está sujo. Você já faz assim para entrar no carro, para não raspar a calça na porta, não é? Aí você tá cheiroso. Aí você não, eu paro de me mexer para não ficar suado. Inclusive podia aumentar essa área aqui, né? Aí eu fico parado assim para não suar, porque eu tô limpo. Eu quero continuar limpo. Aí tá parado. Se você entender que você foi santificado por Deus, a sua conduta vai ser de alguém que quer continuar santo.
Mas se eu sou um pouco sujo, funciona para dieta esse exemplo também. Quando você está indo para academia, você fala, cara, é muito esforço para eu comer esse sorvete. Quando você não está indo na academia, só um sorvetinho. E você vai, só um sorvetinho, sorvetão. Acabou. Então assim, nós precisamos entender, amigos, que Jesus mudou a nossa condição. E se Ele mudou a nossa condição, nós somos santos vivendo agora. E santos têm um comportamento de santos, beleza? Combinado? Então a gente vai cuidar para não se sujar. Mas tem um processo de Deus na nossa vida para nos tornar santos. Isso é graça de Deus. Nós não merecíamos ser limpos, mas nós fomos limpos por Deus. Nós não merecíamos um banho da água da vida para nos lavar do pecado, mas Ele fez. Agora permaneça limpo. O que eu quero falar nessa noite, chegar no ponto chave dessa noite é: a gente precisa usufruir disso que Jesus fez para nós. A gente precisa usar isso, entendeu? Pegar pra gente. Porque se a gente ficar longe de uma revelação dessa, vem culpa, vem medo, vem distância de Deus, vem, já que eu tô sujo, então dá um passo para trás. E com isso você vai ficando distante do que Jesus fez para você, que foi te transformar num homem e numa mulher santa. Gente, quantas pessoas param na metade da revelação? Entenda isso. Existe uma revelação em Deus. E muitas vezes a gente não tem problema de entender que Jesus morreu na cruz para limpar o nosso pecado. Todo mundo acredita nisso. Jesus se entregou na cruz no nosso lugar, pagou uma dívida, Ele pagou o preço do nosso pecado. Beleza, e essa é meia revelação. A revelação completa é que Ele pagou o preço pelo nosso pecado, mas junto com isso Ele nos santificou. Eu posso ser um cristão que vive a vida inteira somente com o pecado perdoado. E está tudo bem, é uma boa vida. Mas você nunca vai usufruir, você nunca vai chegar num nível maior em Deus se você não acreditar que Ele também te santificou. Porque daí o teu comportamento vai ser de santo. Tem uma diferença enorme nessas duas coisas. Você acreditar que você está limpo por Deus muda absolutamente tudo dentro de você. A maneira como você se vê. Por isso que eu te perguntei, qual que é a maneira que você acha que Deus te vê? Você sabia que depois do sacrifício de Jesus, Deus não te vê mais como aquele pecador depravado e imoral? Você sabia que depois do sacrifício de Jesus, nós somos julgados pelos atos de Jesus? Então existe uma lente da parte de Deus, chamada Jesus. E Ele olha para a gente, desde que a gente não queira o pecado, não se entregue para o pecado, não viva em libertinagem. Ele coloca uma lente chamada Jesus, então Ele olha para a gente e sabe que nós temos pecado no nosso corpo. Mas Ele não vê a gente assim. Ele vê pela ótica de Jesus. E Ele vê um santo. Ele vê alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele vê um homem e uma mulher que é santo, que não é pecador. Cara, você tem moral com Deus. Antes que você jogue tomate em mim e fale que eu estou falando heresia, vai ler a Bíblia e acredita nisso, irmão. Você tem moral. Deus entregou o único filho por você. Ô irmão, pelo amor de Deus, acredita nisso. Jesus te ama ao ponto de dar a própria vida por você. Você tem moral, acredita nisso. Acredita nisso, que isso vai mudar a sua vida totalmente. Você é um filho amado de Deus e Ele entregou o seu único filho para colher a gente. Acredita nisso. Olha a postura, como é que você vai sair de casa acreditando nisso? Como você vai viver acreditando que você é um filho amado de Deus? Que Ele não te odeia, que Ele não tem raiva e que tudo que Ele quer é que você se comporte como um santo porque Ele te fez santo. Muda a vida, irmão, faz o teste.
Um dia eu me peguei orando, e quando eu estava orando, eu só pedia perdão pelos meus pecados, até Jesus falar: para! Eu sei de todos eles. Para de ficar falando do seu pecado. Só desfruta da presença. Opa, acho que eu estou orando errado. Mas parece que a gente fica andando com um chicote nas costas. Parece que, o sacrifício de Jesus já não fez o que tinha que fazer. Um lugar de culpa, um lugar de condenação, um lugar de peso. Esquece isso, irmão. Se lança nos braços de Jesus de verdade e acredita que Ele transformou você em santo. Aí você vai ver uma vida transformada. Aleluia! Por que será que é difícil a gente acreditar nessas coisas? Sabe aquela caixinha de promessa? Lá no Café House tem essa caixinha de promessa. Você só tira versículos bons lá de dentro, não tira? E a gente até tem preconceito com isso. Mas eu acho que pode ser, que talvez Deus esteja falando alguma coisa com a gente nessas caixinhas. A gente vai tirando os bons até achar um ruim. Agora que tirou um ruim, agora Deus está falando comigo. Jesus dá um choque nele. Fala: caramba, eu fiz tudo isso para você. Acredita no bom. Quando a vida tá assim, um mar de rosas, tá esperando o naufrágio e a tempestade? Levanta a mão. O que é isso? Tá tudo bem. Não, tô até com medo. Por quê? Você é filho de Deus, irmão. É difícil a gente acreditar nisso. Que a gente tem um pai que é bom. Que é bom. Que é bom. O Lucas acabou de falar 3 vezes. Que é bom, que é bom, é que é bom. E que Ele não quer um mal para os seus filhos. Justo pelo contrário, Ele quer arrancar tudo que ainda não agrada o coração dEle, tudo que te faz mal, para fazer você ter uma boa vida. Talvez a boa vida não é o padrão que a gente vê no Instagram, mas é a boa vida que Deus tem para você. Acredita. Quem acredita nisso começa a viver uma vida diferente. Então existe um chamado do Senhor para a sua igreja, que é viver como alguém que é santo. Olha que interessante. Santificado, desse texto que a gente acabou de ler, significa separar das coisas profanas e se dedicar a Deus. Dedicar a pessoa a Deus. Purificar, limpar externamente. Purificar por meio da expiação, que é pelo sangue de Jesus, livrar da culpa do pecado. Purificar internamente pela renovação da nossa alma. É isso que significa. E eu vim te dizer que Jesus já fez isso por você e por mim. E por que a gente ainda fica preso nesse lugar? Vamos lá, gente. A partir de hoje, nunca mais a gente vai ficar preso nesse lugar. Se a Bíblia afirma e chama a igreja de Jesus como santos, aqueles que foram santificados por Jesus, por que a gente escolhe o outro lado? Está na hora da gente assumir a postura de alguém que é santo. Está na hora da gente responder ao que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz para que isso acontecesse na sua vida. Então, se a Bíblia afirma isso sobre você, acredite. Acredite. Sabia que você é salvo não por fazer qualquer coisa, mas por acreditar? Você sabia que, vai operar em você dons? Deus vai usar em você com várias coisas. A partir do momento que você acreditar que você é santo, é só acreditar, cara. Por isso que eu falei que é um desafio pregar isso, porque isso é uma revelação do seu coração. Eu estou tentando te explicar uma coisa que é inexplicável. Você só precisa crer. Cutuca assim, quem está do lado fala: sou santo agora. Me aguento. Eu sou ungidão. Não, tô brincando. E aí? Me perdi totalmente, não segui meu esboço. O que eu faço agora? Vou procurar alguma coisa para falar ainda para vocês. Espera aí. Efésios 5:25. Esse é pesado para os maridos.
O texto fala assim, ó, mas eu não vou falar dos maridos, vou falar de Jesus. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. A partir de agora. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem alguma coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Por que parou, mano? Me ajuda. Você prestou atenção? Esse texto fala assim, que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, a ponto de morrer, com um objetivo. Qual? Purificar. Tirar as manchas e as rugas. Mulherada, não precisaria mais de botox e nada disso. Tirou a culpa. A pergunta é, a gente vive assim? A gente vive sem culpa, sem mancha, sem ruga, e como alguém que é puro? Jesus se entregou para fazer isso comigo e com você. O purificou é tornar limpo. Cara, é muito doido isso. Porque é uma limpeza de dentro para fora. Enquanto quer mudar o comportamento, Jesus fala o seguinte, eu morri na cruz e mudei o seu interior. E de dentro de você, você está puro, sem mancha, sem ruga, você está limpo, purificado. Vai e não peques mais. É uma mudança de dentro para fora, mas você precisa acreditar que Jesus te limpou. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa fazer nada disso, não precisa ajoelhar no milho, não precisa nem vir para o culto se não quiser. Mas acredite em Jesus, que Ele limpou você. Lógico que você vai vir para o culto depois disso, porque a gente é feliz no culto. Hoje até o Douglas estava dançando aqui com a guitarra, vocês viram? Na hora, mano, agora vai. Monjaro pegou o Douglas agora, mano. Tô avisando. Amigos, purificou. Tirou as manchas. Tirou as rugas. Tirou a culpa. Em nome de Jesus, sai de um lugar de culpa se você ainda carrega culpa. A conta está paga. Jesus te esfregou com Omo. O que mais tem de marca de sabão, hein? Alguns usam, ele teve que usar que boa, mas ele usou. Cloro. Tirou o mofo. Bicarbonato de sódio. Deu reação. Saiu o pecado. Mas saiu. Não importa o quanto ele teve que te esfregar, mas você está limpo, irmão. E se ele precisar te esfregar, ele vai te esfregar, porque ele quer te ver limpo. Acredita. Meu Deus. Mancha significa falta, deformidade moral. É isso que significa nesse texto, a mancha. Ele tirou a deformidade moral de você. Então você era imoral. Você tinha déficit moral. O que ele fez com você? Mudou a condição. Não tem mais falta. Meu Deus, cara. Isso é muito profundo. Ele arrancou a culpa. É o que o texto está falando, gente. Só estou relendo o texto. Pausadamente. Culpa é o que? A responsabilidade pelo dano, pelo pecado. Quem aqui já pecou? Todos. Você é culpado, sim, mas Jesus levou essa culpa na cruz. Está resolvido em Deus. Ele tirou a culpa. Acredita nisso. Caramba. Às vezes tem vontade de abrir a cabeça dos irmãos e falar, meu Deus, Jesus já fez tudo por você e fechar. Ainda bem que Jesus não deixa eu fazer isso. Mas existe uma limpeza por completo do seu ser que Jesus já fez. A pergunta é, a gente está vivendo nesse lugar? Quem se vê puro? Quem se vê limpo? E eu quero ser prático com isso. Não quero ficar só na teoria. Então, por exemplo, enquanto que a gente está aqui, naquela condição de pecado ainda, a nossa carne falando, os desejos gritando e a gente sendo governado por aquilo, você
Você não segura sentimento, você não segura emoção, você não segura reação. Você faz cagada, desculpa a palavra. Você faz um monte de coisa errada. Mas depois de uma condição de santidade, você recebe o Espírito Santo como habitação dentro de você. Então o que isso quer dizer? Quando você está aqui nesse lado agora, você não vive mais pelos impulsos da carne que está do lado de lá. A outra lei que opera em você agora é do Espírito. Mas o impulso ele vai continuar existindo. Então assim, você vai ter pensamento impuro. Homens, eu quero ser bem transparente com todos. Cara, homem casado. De vez em quando você vê uma mulher e fala, meu Deus, eu preciso me converter. É ou não é? As mulheres têm os problemas delas, eu não vou falar sobre isso. Às vezes a gente olha para um lugar e deseja. De repente a gente vê uma ganância, de repente a gente vê uma imoralidade, daqui a pouco a gente vê um lugar. Só que numa nova condição de santidade, de santo, a gente não reage para isso. Sabe o que a gente faz com esse sentimento, com esse pensamento, que às vezes é da sua carne, às vezes é o diabo que bota, mas vem, de algum lugar vem essa desgraça, e essa é a carne que habita em você. Carne. Morde ela nessa hora. Vai sair meme disso, não me liguei. Morde a carne quando ela quer pecar. Mas é isso que a Bíblia fala. Se o teu braço quiser pecar, é melhor você arrancar ele, jogar fora e ir pro reino dos céus com um só. Se teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar o olho. É isso que a Bíblia fala, é ser radical. Só não se morde literalmente, não precisa. Mas a reação dentro de você é essa. Por quê? Porque agora eu sou santo. Então existe controle, existe domínio, existe um freio dos impulsos dentro de você. Mas sabe por que existe? Porque você sabe que a condição mudou. Você sabe que você está limpo. Agora, se você já olhou, desejou, se você já deu uma flertada, você fala, agora já caí mesmo, então eu vou para cá. Isso é para quem não se vê puro, para quem não se vê limpo, para quem não entende que Jesus não se libertou e limpou. Essa noite, em nome de Jesus, Jesus vai mudar isso dentro de você. Bora? Vai ser uma comunidade dos santos a partir de hoje? Como santos? Você vai lembrar dessa pregação. Morde a carne. Amigos, muitos se veem sujos e não desfrutam do relacionamento com Deus. Muitos não se acham dignos de orar, de adorar, de vir para a igreja. Muitos não se acham dignos nem de congregar, de andar junto com alguém. Não, eu não mereço, eu não posso, eu estou sujo, eu não consigo. Mentira. Mentira que a sua carne está contando para você. Mentira que o diabo está soprando no seu ouvido. Enquanto que Jesus fala, eu já paguei o preço. Você não está mais sujo. Você faz parte da igreja. Você é filho de Deus. Você é santificado. Eu quero você perto. Enquanto que Jesus está te esperando, você fica com um monte de amarras. Isso te deixa longe de Deus. Em nome de Jesus, joga isso fora. Tem uma postura de alguém que foi santificado por Deus. Então repete mais uma vez. Eu sou santo. Vou me comportar como santo. Repete de novo mais alto, vai. Aleluia. Aplique isso na sua vida em nome de Jesus. Você não pertence mais a um lugar sujo, um lugar impuro. Jesus já te tirou de lá. Você não nasceu para ficar numa condição de pecado. Jesus já pagou o preço por isso. Você não está mais preso nesses lugares. Jesus já te arrancou e cortou todas as amarras que te prendiam naquele lugar. Ele já te limpou. Acredite em nome de Jesus. Sua roupa está limpa, mais branca do que a neve. Porque Jesus fez isso por você. O seu corpo nunca vai se converter. Mas a sua alma, ela está sob o comando do Espírito de Deus agora. Não sob o comando da sua carne. Então dê comando para a sua alma. A hora que seu olho puxar para o lado, você fala... Não fala, você morde você. Ô gente, eu sou meio maluco. Eu faço essas coisas. Eu comemoro. Aprenda a comemorar. A hora que você não cede o pecado, você vira para cá e fala...
mais uma, até Jesus voltar, mais uma, porque minha carne não me converte. Mas nesse exercício de mais uma, daqui a pouco aquilo não se torna mais atraente para você. Você fala, eu nem vou entrar nessa. Você começa a perceber que a sua postura já é de alguém santo, sem fazer força. Porque mudou dentro. Aquele lugar de luta, não, já está diferente. Você começa a se comportar diferente. Meu Deus. 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Aí eu começo a falar para vocês. A gente sempre se bota nesse contexto, né? E a gente para de ler a Bíblia ou de acreditar ali. Mas o verso 11 continua falando assim, ó. Alguns de vocês eram assim. Quem se encaixa? Nossa, metade da igreja já era anjo antes. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Consegue acreditar a partir do verso 11? Consegue acreditar que nós vivíamos assim, mas hoje nós somos purificados e santificados, declarados justos diante de Deus. E é isso que aquele texto fala, que você pode entrar com confiança diante da presença de Deus, porque você foi justificado por Deus. Vamos lá, você devia estar mais feliz. Então existe um antes, mas existe um agora para a gente desfrutar. Para de perder tempo olhando para o antes. Deixa as coisas que ficaram no passado e começa a viver como alguém que é santo em Deus. Jogue fora em nome de Jesus toda essa culpa aí. E entenda que você é filho de Deus. Deus te purificou e santificou. Tito capítulo 2:14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Acredite que você é um povo separado por Deus. Para Ele. Ele fez isso e Ele te separou. Olha só, cara. Nossa, um culto de vitória. Deus deixou eu pregar David Leonardo hoje. Aleluia. Apanha um ano inteiro para chegar na cereja do bolo em algum momento, né, mano? Mas quem crê nisso acessa um lugar limpo, um lugar novo, um caráter novo, uma família nova, uma igreja nova. Quem acessa esse lugar vive diferente, vive como um filho. Colossenses 1:21, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, começa a acreditar a partir de agora. Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho do corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Sabe aquela hora que você está com medo, que você deve? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você pensa em orar e você fala, pequei, antes. Aí você saca esse texto. Fala, Deus, o primeiro passo é, me arrependo. O segundo passo é, Deus me purificou. Mas não deixa essa culpa travar o seu relacionamento com Deus e a sua vida. Em nome de Jesus, cara. Eu te desafio a começar a viver diante de Jesus sem culpa, livre de qualquer acusação. Te desafio. Para terminar. Hebreus 9:14 fala assim:
Quanto mais o sangue de Cristo. Hebreus vai explicar tudo o que acontecia no Antigo Testamento, o sacrifício dos animais, a expiação, que tinham que sacrificar por causa do perdão dos pecados. Daí, quando vem Jesus, tudo isso muda. E Hebreus 9,14 fala: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, sem pecado nenhum, a Deus, Ele purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus que é vivo. Amigos, o sangue de Jesus purifica a consciência. Limpa a consciência. E olha que interessante, a palavra consciência pode ser traduzida por alma, como diferenciador entre o que é moralmente bem e mal. A consciência é condenar um e glorificar o outro. É o poder de decidir se você vai pecar ou não vai pecar. Se você vai permanecer santo porque Jesus fez isso na sua vida, ou você vai voltar a um lugar de sujeira. O sangue de Jesus tem poder para te dar governo sobre isso. A decisão é sua. Você vai andar como santo? Usufruir da limpeza que Jesus fez na sua vida? Ou você vai voltar para aquele lugar que você não pertence? Eu quero te desafiar a andar nesse lugar aqui, declarando essas verdades sobre você. E toda hora que der uma sujadinha, porque eu sei que dá, porque eu sei que de vez em quando a gente dá um deslize, tentando não pecar, a gente peca. Toda vez que essa acusação vier, você fala: Jesus me limpou, eu estou limpo de novo, eu estou purificado, eu posso entrar com confiança no lugar. É um pai que perdoa, é um pai que ama. Na prática disso, seu coração vai se convertendo, você vai mudando totalmente a condição. Daqui a pouco tudo que era muito bonito aos seus olhos, todo pecado que você gostava, você não gosta mais, porque o sangue de Jesus começou a purificar a sua mente. Isso se chama metanoia na Bíblia, transformação do modo de pensamento. Aí a gente tem uma comunidade dos santos. Você já pensou, se todos nós vivêssemos assim, não ia ter um problema na Igreja Sul para a gente resolver? Como a gente ia se tratar? A comunidade dos santos. É isso que esse texto está falando dos santos. Essa série está falando dos santos. Meu Deus. Para terminar de verdade agora, Hebreus capítulo 10. Fala assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Olha o verso 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. O start de santificação é Jesus que faz. Sair da condição de pecado e mudar o interior para alguém que é santo é um milagre. É um milagre, Jesus faz isso. Mas a progressão de santidade vai depender de mim e de você. A hora que vem a purificação da nossa mente, a hora que vem um novo modelo de pensamento agora por Jesus, Ele fala assim: eu já te limpei, continue limpo. Ele passa o governo disso para você. Então a responsabilidade daqueles que foram limpos é continuar limpo, continuar puro, continuar santo. Mas o primeiro acesso é milagre. Eu não sei se você ainda tem culpa. Eu não sei se você ainda não consegue desfrutar do amor do Pai, como a gente está falando aqui. Jesus está te chamando para esse lugar de confiança nele, de acreditar de verdade que você é filho de Deus. 1 Pedro 1,13 fala: portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ele foi revelado ou não foi? Foi. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância.
Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém?